Então, para a gente começar com os métodos de solução, essa aproximação, a gente vai querer solucionar aquela equação diferencial, não necessariamente de forma exata. Tá? Vamos tentar gerar uma solução aproximada para ela, que vai ser útil nos seguintes casos, onde a gente tem que a solução exata é muito difícil, não pode ser obtida, a gente gera uma solução aproximada. Tá? E vamos começar aqui com o método de Ritz, que seria, acho que, o mais direto para fazer esse problema. Beleza? Então aqui, ao invés da gente buscar a solução, vamos usar a barrinha como nosso problema exemplo, que é o mais simples, buscar a solução U, a função lá que soluciona a nossa equação diferencial, vamos buscar uma solução aproximada U barra. Tá? Essa solução aproximada U barra, ela vai ser composta por um polinômio qualquer. Tá? Então vão ser funções φ conhecidas e coeficiente C que a gente vai ter que calcular. Então a ideia para gerar uma solução aproximada é, como eu não conheço a solução exata ou não tenho como solucionar minha equação diferencial diretamente, eu vou chutar um formato para minha solução. Tá? Esse formato para minha solução eu vou ter as funções φ que eu vou escolher, então polinômios, funções trigonométricas, etc. E vou ficar como única incógnita do meu problema os coeficientes a serem determinados. Na prática, o que a gente vai ter que fazer para executar, então, calcular uma solução aproximada? Primeiro escolher os φ, depois ver no que dá. Tá? Como é que a gente escolhe esses φ, então? Essas funções φ, elas vão ser vão ter alguns nomes, tá? Funções de aproximação, funções base, funções interpoladoras, etc. Tá? Como é que a gente vai escolher elas? Primeira regra basicona. Elas têm que ser contínuas até uma ordem menor do que a maior derivada do funcional. Isso é para a gente poder fazer as derivadas que aparecem no funcional. Então, eu tenho que respeitar essa primeira ordem. As funções φ têm que pertencer ao nosso conjunto S, que a gente definiu anteriormente. Ou seja, elas têm que obedecer às condições de contorno essenciais. Em outras palavras, elas têm que ser caminhos admissíveis. E a sequência das funções φ tem que ser completa. Matematicamente, ela tem que obedecer esse cara aqui. Na prática, na hora de escolher as funções φ, você não pode pular uma ordem na aproximação. Por exemplo, quando você vai um problema em uma dimensão como da barrinha lá, você escolhe o termo de primeira ordem, ou seja, o termo constante, seria a primeira função. Depois você escolhe o termo linear, o termo quadrático. Você não pode escolher um termo a quarta. Tá? Teria que colocar o termo cúbico, depois o a quarta. Não pode pular um termo desse. Em caso de funções trigonométricas, você não pode pular uma inversão do período lá do teu termo trigonométrico. Tem que ser uma sequência completa. Então, para a gente, como a gente vai usar polinômios ou funções trigonométricas, obedecer esse critério aqui não é bem trivial. É só a gente não pular uma ordem. Beleza? O que pode ser complicado é fazer ela obedecer as condições de contorno essenciais. Tá? No caso de uma barra, de uma viga, isso é tranquilo, porque as condições de contorno ou estão em x igual a 0, ou x igual a L, ou alguma coisa intermediária. O problema é quando você está ligando com mais de uma dimensão numa placa. Você vai ver essa encrenca mais para frente, pode ter que quebrar um pouco a cabeça. Por exemplo, você tem uma placa, vamos dizer que ela está engastada em duas extremidades e tem um apoio simples nessa. Então você vai ter que escolher as funções de contorno que tem V e rotação nulos nessas duas extremidades. Ou, por exemplo, V e sua derivada primeira tem que ser nulo em duas extremidades e V nulo aqui. Então começa a ficar mais difícil de você bolar essas condições. Mas
parte do problema. Como é que você vai resolver no final das contas se começar a ficar muito complicado esse problema? Por exemplo, você tem mais uma condição de apoio aqui. Aí vai entrar elementos finitos. Tá? Elementos finitos vai usar o mesmo framework de solução, só que um sistema de construção dessas funções via elementos. Daí fica mais fácil de se aplicar as funções de contorno. A gente vê isso no final do curso ou no curso de elementos finitos. Então, o método hits, como é que ele funciona? Primeiro passo, escolher as funções de aproximação, ou seja, vocês vão truncar, essa série aqui vai ser truncada em n termos. Vou escolher essas funções, vou substituir a minha função aproximada, ou seja, o meu u barra, que vai ser igual àquele somatório de C com as funções φ dentro do meu funcional de energia potencial, e vou calcular os coeficientes minimizando o funcional. Tá? Parece difícil, mas não é, porque você acaba num problema vetorial. Quando você substitui o u por u barra no teu funcional, o funcional agora passa a ser função somente dos coeficientes de aproximação, uma vez que você conhece a cara das funções φ. Então, basicamente, o que você vai fazer é montar um sistema de equações, fazendo a derivada parcial do teu funcional em relação a cada coeficiente de aproximação igual a zero. Tá? Então, aqui fica bem claro que a gente troca a solução da equação diferencial por um sisteminha de equações a ser resolvido. E, no nosso caso aqui, vai ser sempre um sistema linear de equações a ser resolvido. Então, vamos brincar aí com a nossa barrinha engaçada livre. Temos aqui o funcional dela. Vamos escolher uma aproximação de primeira ordem. Isso quer dizer, o termo constante é igual a 1. Eu tenho o termo de primeira ordem, que é igual a x. Tá? Notem que as minhas funções de aproximação têm que obedecer às condições de contorno essenciais. Tá? Então, se forçar u em 0 ser igual a 0, que é dado pelo apoio aqui, o que vai acontecer? Para isso ser verdade, a sua função de aproximação se resume a só o termo linear, tá? Porque o C0 tem que ser nulo aqui para você conseguir obedecer essa condição de contorno. Então, o que você vai fazer? Você tem aqui teu u bar igual a C1 vezes x. No teu funcional aparece o que? U e o linha. O linha o que é? Derivada parcial de u em relação a x. Então, o linha é igual a só a C1. Então, você vai substituir no teu funcional o linha por C1 e u por C1 vezes x. U avaliado em L vai ser C1 vezes x, ou seja, C1 vezes L. Que é o que a gente tem aqui. O linha vira C1, U vira C1x, e esse aqui vira o bar avaliado em L. Beleza? Só tem um coeficiente para determinar. O que eu vou ter que fazer? Minimizar. Então, só uma função vetorial agora, um escalar até. Tem que fazer a derivada parcial de φ em relação a C1 ser igual a 0. Que é o que está sendo feito aqui. Eu só vou tirar a derivada parcial desse cara em relação a C1. Vai resultar nesse termo. Então, notem que aqui vai aparecer um polinômio para ser integrado. Estou integrando aqui o que eu vou ter. O primeiro termo vai aparecer só um x que vai ser trocado por L. O segundo termo vai aparecer aqui esse termo cúbico em L. Já tinha lá fora. Isola o C1, você tem o valor do teu coeficiente de aproximação. Beleza? E se você tem C1, você tem o valor do teu U barra. Lembrando que o U barra era o que? C1 vezes x. Então, a tua solução aproximada é esse cara aqui vezes x. Beleza?
Alguma dúvida do procedimento, pessoal, até aqui? Os próximos slides a gente vai passar para aproximação de segunda ordem. Então só sobe, vou dar um pouquinho mais de conta. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar. Eu entendo que isso seria a mesma lógica assim, de elementos finitos, a aproximação do elemento finito em si. E, por exemplo, quando você não sabe qual aproximação adotar, por exemplo, assim, de primeira, segunda ordem, só que tu fazer o teste no sentido de, tipo, vou rodar uma, rodar outra, comparar as duas e ver se refinando vai melhorando. É meio inviável computacionalmente tu ficar fazendo esse teste. Tem alguma regra, tipo assim, nessa situação, uma aproximação de primeira ordem sempre é válida ou traz bons resultados? E a de segunda ordem recairia em algum outro cenário ou seria caso a caso? Eu acho que é mais caso a caso. Depende de experiência anterior. É difícil ter um resultado. Tem vários métodos de quantificar o erro de uma solução a priori. Mas um caso bem mais prático, assim, não é muito trivial isso, não. Teria que ser meio via teste. Beleza. Obrigado, senhor. Nada. Então, dando sequência, a gente monta agora a aproximação de segunda ordem. Tá? Então, a gente tem lá que a gente tinha antes, mas agora vamos colocar um termo quadrático aqui. Então, como a gente tem condição de contorno essencial, termo constante desaparece, eu fico só com C1x, C2x ao quadrado para resolver. Tá? Então, notem que a gente está obedecendo aqui a condição de contorno essencial. U em 0 é igual a 0. Notem também para você não zerarem, não fazerem, por exemplo, de propósito, a tua função de aproximação zerar na outra extremidade. Porque se ela zerar, vocês não conseguem representar bem o problema. A gente vai ver exemplos mais para frente. Então, para o nosso funcional, a gente precisa de U, que está dado aqui no 25, e de U', que seria a derivada de U em relação a x. Então, substituindo esses dois caras dentro do funcional, eu estou colocando aqui o meu barra linha, o meu U barra no funcional, e aqui o barra avaliado nele. Notem que quanto maior a nossa aproximação, maior vai ficando aqui o tamanho dos termos que a gente tem que calcular. Tá? Então, por exemplo, agora eu tenho dois coeficientes a serem determinados, tenho que gerar duas equações. Essas duas equações vêm de fazer a derivada primeira do funcional em relação a C1, C igual a 0, e depois em relação a C2, C igual a 0. Então fica aqui bem derivada parcial de polinômios, que vão resultar nessas equações aqui embaixo. E depois eu preciso fazer a integral de polinômios para gerar o sistema de equação para ser resolvido. Isolando C1 e C1, eu chego nesse sistema de equações para ser resolvido. Notem que começa a aparecer bastante integral de polinômio para ir calculando. Tá? Então, aqui para a primeira e segunda ordem a gente consegue fazer isso à mão. Depois acho que vale a pena usar a computação simbólica do Python lá para tirar esses termos. E eventualmente também para ter a solução, o valor de C1 e C2 analítico simbólico também. Então, vale a pena vocês tentarem replicar esse exemplo lá no Python depois. Então, basicamente, o que a gente fez aqui, calculando o C1 e o C2, vocês têm a solução aproximada. Nosso barra lá, que é o que? C1 vezes x, mais C2 vezes x ao quadrado. Essa aqui vai ser a nossa solução aproximada para a função de x que a gente quer encontrar. Beleza? Então, basicamente, a gente trocou solucionar uma equação diferencial por um sistema linear de equações. Fazendo a operação simbólica, você tem o resultado e está aqui a solução aproximada. Beleza? O que vai aparecer aqui?
Esse gráfico está mostrando o quê? A solução exata está aqui a linha verde. A solução primeira ordem, aquela que a gente obteve primeiro, seria essa linha reta vermelha. Tá? Então notem, você tem um erro sendo cometido ao longo aí do comprimento da barra. Quando você põe a equação de segunda ordem, essa que a gente calculou aqui, notem que ela já fica bem mais próxima da solução exata. Quando você coloca uma solução de terceira ordem, o que acontece? Se vocês voltarem lá para a primeira ordem, para a primeira aula, vocês tinham a tarefa de calcular a solução analítica desse problema. Ele resultava no quê? Era um polinômio de que ordem? Vocês lembram lá? Deem uma olhadinha que esse é um resultado legal para conferir aqui. Ordem 3? Exatamente. Então, quando eu monto minha solução por hits aqui, por exemplo, com um polinômio de terceiro grau, e a minha solução exata é um polinômio de terceiro grau, eu recupero a solução exata. Tá? Então, assim, se eu escolher o meu conjunto de funções φ, se todas as funções que eu colocar na minha função φ contiverem todas as funções que aparecem na solução exata, eu recupero a solução exata. Uma perguntinha a mais que quero que vocês testem depois fazendo tarefa. E se eu pegar um polinômio de ordem 4, 5 ou 6, o que vai acontecer? A gente também vai recuperar a solução exata e os termos lá de ordem 4, ordem 5, ordem 6, os coeficientes atrelados a ele, vão ser zerados. Beleza? Então esse cara a solução, o processo vai zerar eles e você recupera a solução exata também. Tá? Então basta que o teu conjunto S lá, que está escolhendo as funções φ, contenha os termos da solução exata. Você pode errar para mais, que não tem problema. Simplesmente ele vai dar os pulls dele lá via a minimização e vai te entregar a solução exata novamente. Beleza? Então a gente gera soluções aproximadas desde que o nosso conjunto S, o nosso conjunto formado pelas funções φ, não contenha todos os termos da solução exata. Beleza? Se contiver, o método gera a solução exata para a gente. Esse é um resultado legal porque a gente pode errar para mais e não tem nenhuma consequência. Então o que a gente viu nessa parte da aula? A gente pode construir um processo para aproximar a solução do nosso problema de valor do contorno, escolhendo as funções φ, obedecendo aquelas 3 regrinhas lá que nós tínhamos, e calculando os coeficientes da nossa aproximação, minimizando o funcional. A parte crítica aqui, normalmente é a escolha das funções φ, porque a gente não conhece, vamos dizer, num caso genérico, o formato da nossa solução exata. Tá? Então, aqui para barra, viga, placa, a gente conhece. Mas num caso desconhecido a gente não conheceria, ou seja, teria que fazer alguns testes para fazer essas escolhas. E, em suma, a gente vai trocar, ou trocou, a solução da equação diferencial por um sisteminha linear de equações. Então fica bem tranquilo da gente resolver os probleminhas. Então, para fixar essa parte da matéria, eu quero que vocês façam as seguintes testes. Então, construir as soluções aproximadas de ordem 1 a 4. Então, a primeira e a segunda estão dadas ali. A terceira, vocês obtêm a solução exata. E a quarta, é para vocês verem o termo de quarta ordem ser zerado e você também obter a solução exata. Quero que vocês gerem um plot, tipo esse que eu fiz aqui.
para vocês terem um feeling mesmo do que está acontecendo. Gerar um plot adicional para a tensão normal. Então vocês vão ver a solução que é dada, a aproximação que é dada para a solução de deslocamento e para a tensão, que é normalmente o que a gente vai estar interessado no segundo gráfico. Esse aqui vai ser legal de vocês fazerem, que é calcular a energia potencial total para cada solução dessas. Pra vocês enxergarem que à medida que você vai aumentando a ordem do teu polínômio de aproximação, vai conseguindo achar um valor menor de π. Tá? Logicamente, façam isso utilizando a computação simbólica, senão vai gerar muita conta e a chance de errar é muito grande. E por fim, peguem lá para a solução de primeira e segunda ordem e tentem plotar a função resíduo da solução. Na verdade, a primeira ordem vocês não conseguem plotar. Aqui peguem a solução de segunda ordem e plotem a função resíduo. A função resíduo seria qual erro que você está cometendo na aproximação da equação diferencial. Então você pega a equação diferencial, que seria EA por duas linhas mais Q igual a zero, e plota aqui para U barra de segunda ordem. Vocês vão ver onde que vocês estão cometendo erro. Tá? Isso aqui é para vocês começarem a ter uma ideia de como funciona essa função resíduo, que mais para frente a gente vai ver um método de aproximação baseado aqui na função resíduo. Então, para criar um primeiro feeling de como ela funciona. Perguntas, dúvidas, pessoal? Comentários?